pessoas pelos comportamentos que elas trazem, eu reflito com vocês que nem sempre o comportamento da pessoa vai dizer exatamente o que ela é. Né? A gente tem os lábios de fel, né? Que nem sempre está exatamente aquilo. Claro que Jesus quis dizer o que está no coração, é o que vai sair pelos lábios, vai sair pela boca. Aí a gente vê Jesus naquela época, eu tinha que colocar isso para o povo daquela época, porque estava ainda no pós, olho por olho, dente por dente. Né? Então ele precisava trazer que o que vocês estão falando é o que vocês estão sentindo no coração. Então é esse o sentido do conhece a árvore pelo fruto. Que o que sai é uma árvore boa, dá bons frutos, e uma árvore má, dá maus frutos. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu vou trazer essa moral, essa bondade, vou levar para as pessoas essa bondade em si. Se eu sou má, eu vou levar a maldade mesmo. Eu estava lembrando que no outro dia, para vocês verem que a gente julga as pessoas pela aparência. E pode até dizer que a gente não faz isso, faz sim. Eu fiz. E falei para mim mesma, misericórdia. Outro dia, estava passando perto de um posto de combustível e vi um frentista arrumadinho com a uniforme do posto, que é de bandeira boa, né? E aí ele era aqueles barbudão, né? Aquela barbona, não aquela compridona, mas assim, forte. De repente ele saca um dentinho e começa a pentear a barba. Eu sou assistente social e a gente tem o hábito, infelizmente, pela profissão, de pensar a pior situação. Porque é meu dia a dia. Quando a gente pensa que não pode estar acontecendo aquilo, não é aquilo, não pode ser isso. Pode. Falo por experiência própria, porque eu já peguei cada situação que você fala, não é isso. De jeito nenhum é. E aí, o que eu pensei na hora que eu vi aquele homem? Ele era um agressor, que ele era um homem que mandava dentro de casa, que podia ser um abusador em relação à sua esposa, filhos, a própria mãe, a própria família. Pelo perfil que eu tracei dele, só de eu ver. Tá bom. Então a gente está pensando mal de alguém sem saber como ele é. E como é que eu vou saber se ele é bom ou não? Então, se eu olhar uma árvore que vê um fruto bonito, eu ainda não posso ter certeza se o fruto é venenoso. Se o fruto é bom ou não, se ele é doce, se ele é azedo. A acerola nos engana, né? Depende da acerola, ela é azeda. E dependendo do pé da acerola, é bem docinha. Então, a gente avalia dessa forma muitas vezes. Erroneamente, mas de certo modo, diante de tantas coisas que acontecem no mundo, no planeta, no Brasil, Piracicaba, as atrocidades, os homicídios, feminicídios, a gente acaba levando a pensar destas formas. E a gente só vai conhecer de fato a pessoa quando a gente conversa com ela, quando a gente vê os atos dela, como ela se comporta, como que ela é em sociedade. Mas é comum a gente fazer esses pré-julgamentos. Infelizmente a gente faz por conta de tantas outras coisas que a gente vê que acontece. Melhor não. Mas não é padrão, né? Não é, graças a Deus, não é padrão. Então, se a gente pensar que a gente vai conhecer uma pessoa, até falar assim, aquela pessoa até me surpreendeu. Achei que ela era de tal modo e ela não era, não. Ela era uma pessoa bem melhor do que eu imaginava. E aí, no texto de Jesus que fala lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do conhece a árvore pelo fruto, eu tenho um livrinho, acho que eu já trouxe outras vezes, que é Estudo Sistematizado para Roteiro do Evangelho, invertido, né? E aí ele traz sobre o entendimento moral dessa expressão. E ele fala assim, que a árvore
Os frutos são os nossos atos e as nossas obras. Então, assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. Então, é exatamente o meu comportamento vai falar em como é que eu estou adiantada moralmente, como é que eu estou evoluída, como é que eu estou diante da sociedade, diante das dificuldades da vida. E os frutos vão ser isso, vai ser resultado de nós mesmos. E aí, nesse capítulo do Evangelho, tem ainda sobre os falsos profetas. Então, o item 1, ele fica no conhece-se a árvore pelo fruto. Depois, no item 2, ele fala: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. O que seria o lobo em pele de cordeiro? O que é um lobo em pele de cordeiro? A gente escuta, a gente vê historinha. Eu lembro de um lobo em pele de cordeiro lá da Disney antiga, aqueles desenhos mais simples, né? Que tinha um lobinho que colocava assim uma pele de cordeiro, de carneiro, e ia no meio das ovelhas para se infiltrar, bem naqueles desenhos mais simples de antigamente, né? Por que ele fazia isso? Quem me lembra? Por que ele fazia isso? Para caçar. Porque ele quer comer as ovelhas. Então eu vou me vestir de tal, assim eu me infiltro e vou conseguir o que eu quero, meu objetivo. Então, assim, a gente também tem humanos lobos em pele de cordeiro. E é a mesma analogia que Jesus e Kardec vai fazer para esse conhece-se a árvore pelo fruto, pelas ações. Porque não importa como ele está vestido, não importa se ele... Eu já conheci também pessoas que você olhando e fala: nossa, que pessoa distinta, tudo arrumadinho, terno, tudo mais. Depois, na hora que você conhece a pessoa, ela não é aquilo que está vestida. Então, não é o conhece-se a árvore pelo que a gente vê, não é o que a gente conhece a pessoa pelo que a gente está vendo, é pelo que ela vai dar, é o que ela vai gerar para nós, as ações que dão fruto. A única questão que eu ainda faço para vocês, que eu fiz logo que a gente começou aqui, é que o fruto, no caso da árvore, só dá em algumas épocas do ano. E a gente pode não reconhecer aquela árvore durante o outro tempo do ano. A mesma coisa com as pessoas. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou reconhecer? Nesse roteiro sistematizado ainda tem assim uma pergunta: quem são os falsos profetas? São assim caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa fé das pessoas e assim eles se tornam missionários divinos. Eu dei uma atividade na evangelização outro dia que era assim, tipo, sabe aqueles labirintos de chegar assim, todo emaranhado, só que era diferente, tinha a Bíblia aqui, o sábio, o inteligente e o simples. E tinha 3 setinhas que saíam da Bíblia que tinha que ver qual caminho que Jesus, para quem que Jesus levou a Bíblia? O conhecimento. E as minhas alunas falaram: professora, o sábio, o inteligente, então vamos descobrir. Acha o caminho. E era só um caminho mesmo, eles fizeram um jeitinho que não tinha outro jeito de não chegar, tinha que chegar. E chegou o simples. E aí elas falam: como assim o simples? Mas ele é o sábio inteligente, lá na cabeça da criança. O sábio inteligente que sabe ler, que tem conhecimento. Eu falei: mas o simples vai entender muito melhor essa Bíblia e esse conhecimento de Jesus. Lembrem-se que Jesus, lá naquele povo, quando ele vivia, eram os simples que captaram melhor a mensagem. Os sábios, eu não consegui falar tudo isso para elas, porque elas têm 9 anos, mas os sábios e inteligentes da época eram os profetas, os falsos profetas, os doutores da lei. A gente tem a história de Saulo. Quanto Saulo era prepotente, arrogante, sou conhecedor de tudo. E nem tudo ele era, não era nem um pouquinho bondoso naquela época, só
historinha que Jesus contava. Que o sábio e o inteligente, ele é tão prepotente que ele fala, não, é muito, eu sei tudo. Mas você vai vir uma teoria desse tal de missionário aí que vai vir falar para nós o que é o que não é. Eles entendiam da lei. E aí, os falsos profetas acabavam usando desse povo mais simples, mais ignorante, com menos conhecimento, para dominar, para fazer o que eles queriam, para determinar as leis que eles achavam que era do próprio proveito. E assim eles não tinham tanto trabalho. Dominar é mais fácil. Eu domino, imponho, falo vai ser assim, ponto final, e aí as pessoas vão fazer conforme eu quero. Não está muito diferente, né? Então assim, vai fazer conforme eu estou falando que é, e não como a pessoa poder pensar por si mesma, para ela pensar e saber fazer como ela quer fazer. A gente tem isso bem claro, eu considero as influências das mídias sociais, principalmente com as crianças e adolescentes. São chamados de influenciadores. Por que tem esse nome? Porque eles realmente influenciam. A ponto de, eu falo isso, meu filho às vezes vem para mim, mãe, porque eu vi isso, tal. Onde você viu, filho? No TikTok. É sério, vai pesquisar em textos científicos, em sites confiáveis, não no TikTok. Não, mãe, o que ele falou é assim, assado. Eu falei, meu filho, é melhor você prestar atenção. As influências do que gera no povo, que faz com que eles não pensem. Meu filho é inteligentíssimo, a ponto de ele ser muito questionador. Ele não gosta de determinados comportamentos de professores, porque já teve alguns perrengues dele com o professor, por ele questionar. E eu falar para ele, sim, o professor está errado, mas você vai ter que abaixar sua cabeça e aceitar o que ele está falando, porque ele é o professor e é respeito. Não que necessariamente o que o professor estava fazendo era certo, mas ele é questionador. Mas quando tem uma influência dessa, uma dominação dessa tecnológica, mídia, está muito predominante. E aí o que está lá é lei, né? O que está lá é o que é. E aí é assim que eles conseguem dominar, né? É assim que eles conseguem fazer o seu conceito ser o que domina e segue os preceitos dessas pessoas assim, a ferro e fogo. Durval, se eu passar para você no WhatsApp um vídeo, pode ser? É um vídeo. E aí, antes de eu passar o vídeo, tem um texto do livro chamado Na Cura da Alma, da Lúcia Cominato, que é bem interessante, eu vou ler para vocês. Frondosa é a árvore cuja copa abriga os viajores exaustos do mundo, para repouso e refazimento da energia física. Então, uma árvore, a gente ensina as crianças pequenas já vezes com isso, a árvore dá sombra, árvore, sempre a gente fala assim com os pequenos, uma árvore dá, né? Então, ela vai dar o repouso e refazimento das energias. Aí ele coloca assim, frondosa é a árvore do bem, que abriga sobre seus ramos floridos os viajores da vida que param no caminho, cansados de tanto lutar e sofrer. Aí ele vai fazer a analogia à árvore do bem, que também acolhe como uma sombra de uma árvore, que também dá esse refrigério, esse descanso. E aí ele continua assim, caminhante da vida, tu que palmilhas passo a passo essa jornada terrena, tu que no teu caminhar muitas vezes tropeças e cais, tu que encontras pelos caminhos seixos e gravetos a ferir teus pés cansados, abriga-te sob essa árvore luminosa que se ofertará frutos abençoados de amor e de paz. A gente muitas vezes cansados da jornada diária, cansados das nossas lutas diárias, a gente vai encontrar abrigo nessas árvores que vão oferecer, pensando na árvore física mesmo, um fruto,
dar um alimento, um descanso. E aí ele fala da árvore do bem em seguida. Tu, caminhante da vida, que te encontras em desespero, busca na árvore do bem o refazimento das tuas esperanças, a tua paz interior, a alegria de viver. Então ela vai fazendo a analogia da árvore mesmo e da árvore do bem. Esquece um pouco as tuas próprias dores e retira da árvore do bem o bálsamo que irá minimizar a dor alheia. Auxilia o teu irmão que vem na retaguarda em sofrimento muitas vezes bem maior que o teu. Para um pouco no teu caminhar para retirar da árvore do bem o alimento de amor que ofertarás aos carentes de afeto. Então, aqui ele já começa falando assim, ó. Bom, você já foi na árvore física, colheu o descanso, a sombra, o fruto, o alimento. Agora você vai para a árvore do bem e vai colher o amor, a alegria de você ficar bem, porque ela está te oferecendo isso. Agora, ficou bem? Colheu tudo? Agora repassa para o próximo. Dá para o próximo, e às vezes a dor do próximo pode estar maior que a sua. E você está olhando tanto para si, tão estressado, tão atormentado, tarefado, que não prestou atenção do que o outro está sofrendo mais do que você mesmo. E aí ela encerra assim, ó. Tu, caminhante da vida, que vais muitas vezes apressado, para um pouco e olha à tua volta, vê quanta dor, quanta tristeza, quanta miséria. Estende, assim, a todos os que sofrem, os frutos de amor e de misericórdia que puderes colher da árvore do bem. E o bem que fizeres ao teu irmão no caminho, em teu próprio bem reverterá um dia. Então a gente sabe que plantando bem a gente vai colher o bem. Aí já é outro texto, outro tema dentro do Evangelho do Espiritismo ainda para a gente falar. Já mandei para você, irmão. E aí, eu gosto de lembrar, eu tenho falado bastante, muitas vezes, da situação do Rio Grande do Sul, quando a gente se pega em situações tão grandes para nós naquele momento. Mas se a gente comparar com outras situações, são pequenas o que a gente está passando. E eu me coloquei bem assim, ó, de analisar se eu estivesse lá, perdendo tudo, minha casa, todos os meus bens, toda a minha roupa, todos os meus documentos pessoais. Aí assim eles estão numa situação que nem aonde tira os documentos pessoais também foi destruído. As escolas viraram alojamento, diretores que viraram organizador de espaço coletivo ali de moradia. E eu li uma matéria de um diretor que falava assim, até ontem eu estava aqui preocupado com briguinhas e alguns conflitos, que gente, é intenso, o trabalho com escola, é intenso sim os conflitos com professores, com crianças, com famílias. Até ontem eu estava preocupado com todas as questões que são muito pesadas. De repente ele estava numa outra função de organizar um alojamento, que ele teve que montar caminho na quadra, que ele teve que organizar horários de banhos, né? Ele teve que transformar as salas de aula dele em mini casas para comportar algumas famílias. Então, quando a gente olhar novamente para os nossos próprios problemas, talvez a gente consiga ver que, nossa, apesar das dores, apesar do sofrimento, porque não posso negar, tem dores e sofrimentos nossos que são intensos. Né? Eu indo vindo para a palestra, já estava brigando com a minha filha no centro de casa. Questões familiares, questões de adolescência, questões pequenas que a gente tem um peso, porque pesa para a gente, são situações difíceis para lidar. Mas se a gente lembrar de outras situações e outros perigos que outras pessoas estão passando, a gente se colocar na posição deles, a gente vai tentar diminuir isso e falar, não, deixa eu pensar melhor, deixa eu analisar melhor esse problema que eu estou passando, que eu acho que ele é pequeno, eu que estou fazendo ele se transformar tão grande assim, porque eu não me imagino uma situação como a do Rio Grande do Sul. E eu estava vendo também uma matéria que os 3 hospitais, eu acho que foi Canoas que eu vi, os 3 hospitais da cidade estão
impossíveis de retomar suas atividades. Então, aí nós temos mortes, nós temos feridos, temos situações de, acho que já imagino que o resfriado e a gripe deve estar pegando lá, dengue, porque a água está por todos os lugares e a dengue não gosta mais só de água limpa. Os mosquitinhos gostam de adaptar a qualquer água. Então, imagine outras doenças ali, tendo que cuidar de tudo isso, além das perdas de pessoas amadas e perdas de coisas. E eu vi a reportagem de Cabela, se choveu de novo lá. E aí ela voltou de novo, parece que uma ponte lá foi invadir com a água, impediu passar. Isso. E aí a gente ficando preocupado com as nossas coisas da nossa vida, a gente lembrar. Isso a gente está colocando no patamar como o Rio Grande do Sul, mas nós tivemos outras catástrofes muito horríveis no mundo. O terremoto no Haiti, o tsunami lá na Indonésia, ou uma situação difícil no Rio de Janeiro, ou cai morro lá, desaba de chuva, ou as guerras entre tráfico e polícia. Nós temos aqui mesmo situações muito próximas da gente, que a gente possa fazer essa comparação. Então, para a gente ir finalizando aqui, ainda bem que eu falo já. Mas esse vídeo do Amigos da Luz, vocês sabem que eu adoro, então eu não deixo de passar. Eu encontrei esse vídeo, eu não conhecia, encontrei esse vídeo recente para pesquisar nessa palestra, e é bem voltado para o Conhece-se a Árvore pelo Fruto, chama-se Cancelando o Autor Espírita. Tem som aí, por favor? Você vai pela sua caixinha de som. E aí, amor, chegou? Como foi a palestra lá no centro? Passou na farmácia? Fernanda, você tá jogando o livro no lixo? Não, lixo não. Você quer cortar todo mundo. Ó, todo mundo pra nada. Tchau! Você joga o livro fora. Não quer mais doa. Negativo. Eu não vou deixar as outras pessoas pagarem de trouxa que nem eu. Você tá jogando o livro no lixo fora, cara. Não. Só desse outro aqui. Poxa, que homem, cara. Você gostava tanto dele. Adorar. Até você pessoalmente. Ah, é. Palestra com ele. Depois da palestra, a gente fez uma fila enorme pra ele começar a dar os autógrafos dele. E aí, eu super ansiosa, porque eu queria conhecer ele melhor, de perto, falar de quanto eu gostava dos livros dele. E quando chegou na minha vez, logo na minha vez, ele simplesmente pegou o livro da minha mão, fez um garrancho lá e falou: próximo! Ele deu o livro na minha cara. Qual o problema, cara? Ele tá cansado, sai logo o cara fez o dia inteiro. Doido vai pra casa. Cansaço é assim mesmo. Eu canso de estar cansado, eu não sou muito carro das pessoas, né? Não tinha cansado, voo marcado, atrasado, tanta coisa pode ter acontecido. Não importa. Não é assim que se trata com fã. Ainda mais ele sendo espírita. Não, ser espírita vai encaixar de perfeição, cara. Ah, mas ele é um autor de livros, ele é um palestrante super reconhecido. Também perfeito, ser humano, pode errar, tem bastante evolução igual a gente na Terra. Não, ele tem que dar um exemplo. Chico não agiria assim. Aí eu não sei, eu respondo por mim. E você? Será que você nunca deixou de dar atenção a alguém que te ama? Ah, que bom. Quer dizer, tu comprou meu remédio. Remédio? Que remédio? Você estava se preparando para a palestra do centro. Eu pedi para você passar na farmácia, do lado do centro. E eu achei até que você não tivesse prestado atenção. Você estava bem empolgada para ver seu autor favorito, né? Eis o autor favorito, né? Foi tão superior que até cancelou o cara. Trouxe remédio? Trouxe. Pode ficar, esqueci rapidinho, tá? Tá bom. Você me conta, como é que você fez comprar remédio sem receita? Então, assim, não é mesmo porque é espírita, porque é palestrante, que realmente vai ser todo certinho. E se a gente se colocar no lugar do outro, realmente, que nem ele fala, será que ele não estava cansado, voo atrasado, quanto tempo já fazia que ele estava ali, passando, né, autógrafos nos livros, né?
Eu gosto sempre de falar que não é porque a gente é palestrante que a gente também não erra. Nós não somos perfeitos. Mas o que a gente, pelo menos, estuda para vir aqui, falar um texto para vocês, falar um conteúdo para vocês, o mínimo é para a gente concordar como eu falo. Porque senão vai ser bem ruim. E eu já tive essa experiência de conhecer palestrantes que, nossa, fala tão bem lá no centro espírita, faz isso depois na vida real lá fora, o comportamento é outro, né? Então é sempre importante a gente analisar o que a gente estuda e pegar para nós e falar a verdade. Porque só na teoria, quantos de vocês já sabem várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo? Mas e aí, já que se aprofundou exatamente nos textos, e eu gosto quando eu estudo as palestras e os temas de ir por um caminho meio diferente. Porque quando eu estava lendo, conhece-se a árvore pelo fruto. Se eu levar o pé da letra, eu falei, peraí, eu não conheço a árvore pelo fruto, não. Eu sou ruim nessa parte de entender as árvores. Então, assim, eu conheço algumas frutas, mas aí eu lembrei que se a árvore tiver um fruto, se não tiver, eu também vou saber. Algumas eu sei, mas nem todas. E aí eu analogia, analisei para o humano, para o homem, para a pessoa. Como a gente vai reconhecer essa pessoa? Pelas suas ações, pelos comportamentos, não como ela se veste, não como ela está ali parada à sua frente, né? E mesmo assim, com as minhas experiências de trabalho, a fala, ainda, por mais que Jesus fala que o que sai da boca é o que vem do coração, mas eu tenho uns pais e mãe que tem uma lábia que eu saio depois do atendimento falando, ele mentiu na cara dura. Tudo que ele fala eu não acredito. E aí você fala, nossa, mas que mãe, que pai, nossa, joia, concordou com tudo. Quantos concordam com tudo com a assistente social? E depois sai e faz tudo diferente, começa tudo de novo o trabalho que dá pra gente nas escolas. Então, nem tudo que sai ali é real, mas a gente vai conhecendo melhor as pessoas. E aí, finalizando, no livro Viver do Evangelho, no volume 2, que é um livrinho bem bacana, que ele pega poemas, textinhos sobre cada item do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um poeminha lá, eu trouxe o poema que é mais interessante, a conclusão final dele, que é assim, ó. Não espere a perfeição para fazer o bem, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos, como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. A gente não vai precisar chegar à perfeição para começar a ser uma pessoa boa. A gente não precisa ser perfeito. Perfeito é Jesus. A gente vai chegar num patamar um pouco mais avançado, estudando, pondo em prática no nosso dia a dia. A gente vai errar, a gente vai ter vários percalços no caminho, a gente vai recomeçar, vai levantar e vai seguir novamente. E aí, com a laranjeira, que necessariamente a laranja também pode ser doce, né? Mas é que possa haver espinhos em seus galhos. Então, não é porque o galho dela é daquela forma que a laranja, o fruto vai ser daquele, né? E aí, vale-se a gente refletir sobre isso. Tanto como analisar e ver o outro, como eu ver a mim mesma. Como é que eu estou me comportando? Será que eu estou produzindo para fora? É bom? Ou eu estou só mandando o mal, a maldade, não estou sendo nem empática com as pessoas, de pensar no outro, se colocar no lugar do outro? Então, vale a pena a reflexão sobre o tema. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Mil desculpas pelo atraso, mas eu só queria mesmo bater um papo. Muito obrigada. Muito bom. Mas vamos então agradecer, encerrar aqui os trabalhos do dia. Então, vamos juntar os nossos pensamentos mais uma vez, nos conectando mais profundamente
com a espiritualidade, de forma que a gente consiga realmente sentir todo esse projeto espiritual que está instalado aqui nessa casa material. Que a gente possa perceber que não somos só nós que estamos aqui. Nós temos a honra e o privilégio de ter uma equipe espiritual de benfeitores altamente qualificados, servidores de Jesus, nosso Mestre maior, a nosso inteiro dispor, para que a gente possa receber do alto aquilo que vem do alto, que é o amor na sua forma mais pura. Que a gente possa sentir agora, como se a gente estivesse mergulhando numa água, nadando naquele rio de amor. Sentir essa água sobre nós. Jesus, preparada e trabalhada com muito carinho pela espiritualidade, derramada em forma de uma chuva de bênçãos sobre cada um de nós, no momento que nós entramos aqui. Mas como nós vimos hoje, depende de nós aumentarmos esse rio de bênçãos, essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio. Que nós só temos a agradecer, Senhor, por tantas oportunidades que o Senhor nos dá de ouvir a mesma história. A sua história é uma só, história de amor. Mas a gente precisa ouvir cada hora de um jeitinho. E nós agradecemos por todas as formas de ensinamento que nós recebemos. E agradecemos por esse calor espiritual que nos envolve, por essa alegria que nos motiva, por esse alimento da alma que nos fortalece. Muito obrigada, Senhor. Que nós sejamos merecedores desse banquete. Que não sejam só palavras, Senhor. Que sejam nossas atitudes mesmo, que nos tragam mais oportunidades como essa. E envolvidos por toda essa atmosfera de amor e de harmonia, que nós agradecemos a Ti, Mestre amado Jesus, por esse domingo de muita luz na nossa vida. Seja a Tua nossa luz, Senhor, que a gente possa seguir um passo depois do outro, dentro do nosso exercício de nos conhecermos, do nosso exercício de nos perdoarmos mais, de nos esforçarmos, de assim nadarmos contra aquela correnteza de problemas, de vaidades, de inveja, de egoísmo, de tentações, daquilo que é fácil, mas que não dura nada, daquilo que é fácil, mas acaba no bode, daquilo que é fácil, mas que a gente não leva de volta para a pátria espiritual. Obrigada, Mestre, por toda essa informação. Que a gente possa sair daqui hoje com isso bem guardado no nosso coração. Muito obrigada, amigos espirituais, por essa companhia tão agradável. Que vocês também estejam conosco todos os dias da próxima semana. Muito obrigada a todos.
compartilhado desse momento, encarnados e desencarnados. Que a gente se fortaleça enquanto família espiritual. E que a gente carregue para os nossos lares, nosso ambiente de trabalho, toda essa energia boa. De mais um dia de aprendizado. O Senhor fique conosco. Hoje, sempre. Assim seja.